Bom, esse é o 12º seminário do Brasileiro, que sucede o seminário do Projeto Brasil, que nós lançamos em 2002, 2003. Já dentro dessa visão de que se teve mudanças nas formas de comunicação da mídia e o conceito de redes sociais, jornalismo, ou construção do conhecimento, como nós dizíamos lá, se tornaria prioritário. Nós tínhamos nos anos 90, a semana passada eu estava vendo um seminário que houve no Instituto Fernando Henrique Cardoso com os economistas do Plano Real. O Fernando Henrique pedia ideias dos economistas do Plano Real. E 10 ideias eram cortar, fazer todos os cortes sociais, fazer o ajuste fiscal de qualquer forma e privatizar tudo. Dos anos 90. Né? E o Gustavo Franco dizia, agora a política retomou a iniciativa, nós não sabemos o que fazer. Eu lancei um livro em 2005 sobre, tentando entender essa questão do real e tentando entender aqueles fatores que começam a surgir dos anos 80, 90, que são as sementes, digamos, dos chamados setores portadores de futuro. Então, a gente teve nos anos 90 uma preponderância tão massacrante do economicismo, né, dos pacotes econômicos, que praticamente as novas ideias, os novos setores, aqueles que contam efetivamente, né, aqueles que definem o futuro, eles ficaram escondidos no debate público. Então, e nos anos 90, 80 e 90, eles passam como se fossem a década perdida e a década desperdiçada, obviamente, muito desperdício de energias no período, mas nós conseguimos consolidar, depois da redemocratização, uma sociedade civil que não havia antes. Então, esses grupos de excelência, que surgem na área do SUS, mais antigo, né? Depois transbordam para a gestão e qualidade, e no final dos anos 90 para a questão da inovação, mas sempre se desenvolvendo de forma fechada, porque não era tema para mim. Você tinha 2 ou 3 que escreviam sobre política científica e tecnológica, e foram anos muito ricos. Nós tivemos uma discussão no final dos anos 90 sobre o papel da universidade, sobre o papel dos pesquisadores, que acabou completando lá com o trabalho do Grilo, que colocou os pingos nos is aí, ajudando a entender esse novo cenário que vinha pela frente, o papel de cada povo. E hoje, com o avanço aí das informações em todos os níveis, nós já temos acesso aos modelos científico-tecnológicos da China, dos Estados Unidos, um trabalho muito importante que foi feito pelo Glauco Abix, aí, citando países, e até vamos ver se a gente coloca lá no brasileiro depois, para quem quiser baixar, né? Então, visitando países, mostrando modelos, as discussões de parques tecnológicos, as discussões de indústria de defesa, de spin-offs e tudo mais. Em 2003 nós fizemos a primeira tentativa de montagem aí de uma discussão em formato de rede social. Nós criamos o Projeto Brasil, a tecnologia de rede social ainda não era muito apurada, mas a primeira rede social, digamos, que surgiu aí, Exoplone, que era muito pesado assim, mas de qualquer modo deu para a gente avançar em discussões e deixar um legado aí de 53 seminários, um material que serviu para startar algumas discussões, para trazer mais luzes a algumas discussões. O que está ocorrendo agora, e esse é o objetivo desse seminário, esse seminário tem a parte presencial, que é importante, e tem a parte de conteúdo, que está sendo gravado, tudo vai ser disponibilizado, assim como os trabalhos, na internet. E eu chamo a atenção para um ponto que é importante no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, que é o rompimento do monopólio da informação pela mídia. Esse rompimento, ele em outros países se dá em economias estabilizadas, mas no nosso país ele vem do bojo de transformações profundas que estão ocorrendo no âmbito social, no âmbito da mudança de classes, no âmbito regional, na emergência de novas ideias. E o que dá consistência política ao modelo é o acesso à plena informação, ou o acesso de todos esses setores a um sistema de informação que permita a eles se fortalecer politicamente.
dizer, um dos grandes problemas que nós tivemos nos anos 90, temos agora também, foi esse primado do mercado financeiro, em que a política econômica passava a ser definida por um circuito. O que tinha de medíocre no sentido de gerar ideias, tinha de eficiente no sentido de criar uma ideologia. Que era aquele circuito, você pega o preço mais importante da economia, que é câmbio, interfere em juros também, dois dos preços mais importantes da economia. Você pega a questão orçamentária, que é fundamental. E daí você tinha meia dúzia de analistas de bancos que traziam aquela síndrome da lição de casa. Eu gosto muito de conversar com os físicos aí, porque eles transitam por várias áreas aí, e o Brito uma vez me falou, quando você tem uma ideia muito simples, ou é uma ideia genial, ou é um grande embuste também. E a ideia complexa, em geral, é embuste. Né? Mas nós tivemos, durante todos os anos 90, aquele discurso da lição de casa. Né? Se você fizer corte de despesa, corte social, aumentar a arrecadação fiscal e os juros, nem se discute. No final do caminho, você recebe o paraíso em troca. Que não foi um discurso apenas brasileiro, obviamente. Aqui se refletiu no discurso que veio dos países centrais, especialmente de Wall Street. E essa simplificação hoje chega num ponto muito interessante, porque o paraíso não veio. Você reduziu muito a questão do estado do bem-estar social, o paraíso não veio, e agora a solução proposta são mais cortes fiscais. Então, digamos, esse embate entre a política e o mercado agora virou, e nós temos governantes totalmente perdidos. Você vai ter uma substituição em nível global de governantes que foram responsáveis pela crise ou governantes que receberam de herança essa crise e não tem como agora chegar para a opinião pública, para a população, para o eleitor, que no fim é quem define o jogo, e dizer que, olha, aquele sacrifício que você fez para entregar o paraíso não deu certo, então nós vamos exigir mais sacrifício para você não ir para o inferno. Então é um jogo muito... Mas nesse debate entre economistas tucanos e sociólogos tucanos. Daí, eu lembro dos anos 90, qualquer ideia que viesse desse economia, não diria tucano, você tem economistas lá bem sofisticados aí, o Luiz Carlos Mendonça Barros, o próprio Nakane Brescia, num certo período. Mas quando você pega os mercadistas, você criou uma mística no Brasil dos anos 90, em que todo tema relevante ia para segundo plano. E tudo era deixado nas mãos de meia dúzia de economistas que tinham uma competência, que era fazer um pacote econômico para combater a inflação com 10 anos de atraso. Eu lembro que precisava de uma saída para a Previdência Social. Daí saiu uma matéria no Estadão de uma jornalista, o André Lara Rezende foi incumbido. Daí falou, olha, não se sabe ainda o que o André vai propor, mas sabe-se que é brilhante. E ontem nós vimos lá o debate lá do Instituto Fernando Henrique Cardoso, a proposta de cortar todas as despesas sociais, isso e aquilo, e o Gianotti, que é um filósofo profundamente mais sofisticado que os cabeças de planilha, falou, legal, o que nós vamos fazer com esse povo? O próprio Fernando Henrique Cardoso, que é muito mais sofisticado do que essa visão de planilha, sabe que a construção de um país não se dá em cima de mercado financeiro, meramente em cima, você tem que melhorar gastos públicos, mas não de corte em despesas sociais e tudo mais. Né? Mas aqueles grupos que começaram a se formar nos anos 90, o Brasil ele recebeu, a sociedade civil recebeu o poder dos militares sem ter sociedade civil. Quer dizer, quando você vem nos anos 80 e entrega para a sociedade civil, entre aspas, tem a campanha das diretas, o que era a sociedade civil? Em geral eram grupos de São Paulo, um pouco menos de Rio, mas fundamentalmente de São Paulo, criados pela mídia. Então você tinha muitas pessoas intelectuais respeitados, políticos respeitados, alguns nem tanto e tudo mais. Mas todo o processo de avaliação de competência era feito pela mídia. Eu lembro, Covas, quando a gente conversava, tinha alguns secretários, excelentes pessoas, com uma visão ótima de o que é certo, o que é errado e tudo, que não tinha a menor noção gerencial, né, administrativa, ou mesmo conceitual, muito preso ainda àquela visão dos anos 80. E de lá para cá, nós tivemos primeiro a derrocada daquele Estado dinossauro dos anos 70 e 80, aquelas loucuras do Collor que ajudam a derrubar de uma forma muito estrambelhada lá, mas muito
não diria corajosa, mais para suicida do que para corajosa, mas que foi fundamental para dar aquele corte. Depois nós temos na sequência a questão das ONGs surgindo e esses grupos, alguns que nem política, pessoal, vocês de inovação e tecnologia, retomando alguns conceitos que o campus tinha jogado aí nos anos 70 e 80, mas gradativamente, à medida em que essa questão da inflação deixa de ser a grande arma política daquele grupo específico de economistas, novos grupos de interesse surgem, mas não ganham repercussão na mídia. E não ganhando repercussão na mídia, não vira prioridade de política econômica. Então, o pessoal fala muito, o blog, o pessoal reclama muito da criminalização dos movimentos sociais, que existe efetivamente, da criminalização de qualquer despesa pública, que existe realmente, mas quando você vai dar um apanhado dos 100 mídias, você pega todos os setores aí. Todos os setores que não sejam estritamente mercado. Então, corte de verbas para ciência e tecnologia repercute pouco. Se você resolve reduzir em 0,5% a taxa Selic, já é um absurdo falar em reduzir em 0,5%, você falar em reduzir em 3%, 4%, você gera um escândalo. Em 2008, em dezembro, a BIMAC tinha notado uma queda de 40% nas encomendas, uma tragédia. Não dava manchete, não virava prioridade econômica. A própria Dilma, que tem ideias muito claras aí, aparentemente, sobre o que fazer com política econômica, ficou amarrado a esse jogo. Então o Banco Central toma um conjunto de medidas para reduzir demanda, mas vem diariamente na mídia. O Banco Central está se desmoralizando, porque não está usando juros, que é a grande política. Essa questão dos juros já foi desmascarada há muitos anos, né? Muitos anos. Inácio Flagel, aí dos anos 60, ele já desmascarava essa em cima dos juros para combate à inflação. Porque você tem alguma inflação que surge, por exemplo, nós temos uma inflação que surge, a questão dos alimentos, que é um bem que não é comprimível. Se o alimento aumenta de preço, o pessoal não vai deixar de comer alimento, vai cortar em outras despesas. Então, quando você joga a inflação, uma política de juros pesada aí, você tira dinheiro da economia para o chamado rentismo, você não reduz demanda, apenas você tira de um lado e coloca para outro, e reduz a demanda de produtos que não estão afetando a inflação. Porque aqueles onde você tem gargalo continuam afetando, porque são preços internacionais. Né? E a discussão ela fica desfocada porque você não sabe analisar hoje, ainda mais com essa escandalização de lendo a primeira página todo dia para tentar criar fatos, você acaba não levando em consideração o que são as despesas essenciais ou não. E por que esse negócio? Porque não chega na mídia. Então, o que vai acontecer daqui para diante, isso a gente vem batendo já há muitos anos aí, há umas 3 semanas o Economist soltou uma capa sobre as novas mídias aí, muito interessante, porque corrobora aquilo que a gente vem, cada qual, são ideias que estavam soltas por aí, e quando recebe o aval do Economist, ganha uma outra dimensão. Mas fala fundamentalmente no fim do monopólio da informação pela mídia. O que é o monopólio da informação? Os senhores são fontes. Então vem um jornalista, entrevista. Pega 10 pontos, corta 7, escolhe 2 lá. Em geral, esse sistema, você tem poucos jornalistas especializados, e o que chega na ponta, você não tem controle. Entre o que você diz e o que chega na ponta, você tem 1000 interferências. Inclusive essa visão do jornalismo como marketing, em que você embala um produto antes de apurar as informações. O que é que me interessa aí? Ciência e tecnologia. Interessa dizer que está gastando muito. Então vai buscar declarações que corroborem isso. Daí vem se tem um direcionamento de pergunta é que consegue uma aspas aí que atende ao que foi definido previamente. Por quê? Porque o leitor de jornal, o leitor médio, ele é amarrado pelo efeito manada em cima desses pontos muito simplórios, né? Muito simplórios, mas que criam efeito manada. Por que o leitor da Veja, quem tem discernimento, na hora que lê a Veja, ela não sobra nada. Não sobra nada. Você pode ter críticas em relação ao Globo, Folha, Estado. A Veja não sobra nada em geral. Mas por que o leitor lê, o leitor médio, estou falando, lê e apoia? Porque a mídia serve para que ele se alinhe com a maioria. Ele quer chegar no serviço dele e falar aquilo que é in ou out, para usar a terminologia dos antigos cronistas sociais. Né?
Então, essas simplificações dão uma matéria. Então, digamos, ciência e tecnologia, os gastos são... Todo gasto é desperdício. Todo gasto é desperdício. Políticas sociais, eu lembro a campanha que foi feita contra o Bolsa Família, que aquele alicâmbio do Globo denunciava esse abuso, esse absurdo de pessoas pegarem dinheiro do Bolsa Família e comprarem geladeira, para preservar alimento, né? Então, para esse novo jogo que vem por aí, muda completamente a questão da visão de mídia. Cada setor tem que se preparar para jogar esse jogo. Esse jogo se dá onde? Se dá numa mesma plataforma tecnológica que a internet. Então, os canais de distribuição, é evidente que a velha mídia tem mais de penetração pelo histórico dela, pela estrutura de informação que ela tem. Mas daqui para adiante, o que a gente vai ver cada vez mais vão ser temas relevantes, empresas relevantes, associações relevantes, todas elas gerando suas próprias notícias, como faz hoje de maneira exemplar, por exemplo, a agência FAPESP, ou a agência Senado. Como em breve vão fazer uma Odebrecht, uma Anfávia, uma Volks, vão gerar as suas notícias. E muita gente fala, pô, mas isso aí não vai ter viés, evidente, a notícia que vem de uma Anfávia vai ser selecionada para ser a favor da Anfávia. Mas quando você vai entrevistar o cara da Anfávia, é evidente, a declaração dele é que é a favor da Anfávia. A única coisa é que você vai ter as notícias rigorosas agora, os fatos rigorosos. Então, com os fatos rigorosos, você consegue montar, fazer um contraditório, mas em cima de informações objetivas. Né? Em cima de informações objetivas. E principalmente, então, em torno disso, lá em 2013, a gente criou até um conselho de inovação e tecnologia, fazendo dobradinha com a TV Cultura, para um conjunto de discussões. E o objetivo desse seminário vai ser a gente acumular um acervo de trabalhos, que vai constituir uma sala dentro do Brasilianos, que vai funcionar em formato de rede social, onde a gente pretende aglutinar, digamos, as informações sobre ciência, tecnologia e inovação, que hoje são muitas, mas estão dispersas. Então nós estamos fazendo também a mesma coisa com a questão de qualidade de gestão, a questão do Brasil, o Movimento Brasil Competitivo. Montamos aí uma parceria com a Escola de Sociologia e Política para discutir segurança pública. Então você consegue casar esse modelo, e essa sala, nós vamos mandar, abrindo a sala, a gente vai mandar para todos vocês que cadastraram e-mail aí, convites para entrar e alimentar de conteúdo. Então o papel da imprensa muda totalmente. Em vez de ser o dono da informação, aquele que vai até vocês para pegar só aquela declaração que interessa para o enfoque da matéria, nós vamos ser os promotores de discussões e vamos ser os sintetizadores dessas discussões através de matérias jornalísticas. Vocês têm lá, digamos, rodando a sala de inovação, um conjunto de matérias, daí você vai vendo aquele conteúdo, vai dando destaque para aqueles que são jornalisticamente interessantes. O que é jornalisticamente interessante? Obedece alguns parâmetros aí de interesse geral, de relevância para o país e tudo mais. E depois, você tem, que sai a matéria, você tem o jornalismo, você tem a construção do conhecimento através dos comentários. Né? O leitor que vem fala, olha, essa informação está errada, você está elogiando esse instituto, mas ele tem problemas assim. E daí o papel nosso, jornalístico, vai ser pegar todo esse conjunto de informações, ideias e conceitos e estruturar. Mas sabendo que o copião está disponível lá. Assim, se o repórter vem dar uma interpretação errada para uma informação, já vem o leitor lá e fustiga ele lá, porque as informações são públicas. Né? Então, digamos, essa consolidação da inovação, esse modelo de mídia, ele surge no momento que, pela primeira vez, o Brasil tem condições aí de políticas de massificação de inovação. Eu lembro as discussões que a gente tinha nos anos 90, eles patrulhavam o Unicamp, porque vocês tentam levar melhoria incremental para a pequena empresa. Você não tinha rede social. Você não tinha sociedade civil. O único setor que tinha uma estrutura de informação para levar informações sobre inovação era o setor de frango. Quer dizer, hoje você tem organizações brotando em todos os lugares. Já tem as ideias consolidadas sobre a importância da inovação. A semana passada eu fui dar uma palestra em Santos, lá que eles estão discutindo o pré-sal, tinha 5 prefeitos de cidades lá, de todos os partidos.
Em todas as contrapartidas, em todas as prefeituras, a contrapartida deles para fazer os acertos aí com Petrobras e outras empresas é ter o seu parque tecnológico. Ou seja, ter parque tecnológico e apostar na inovação, assim como gestão lá, virou um bom negócio político. E quando vira um bom negócio político, significa que você ganha qualquer um dos bons políticos. Né? Mas vai marcar o diferencial daqui para diante. Né? Então a ideia a gente vai pegar esse material, colocar nós estamos de conversa lá com o pessoal do MEI, também da CNI, para ver se trazemos as informações e fomentar essa discussão, disponibilizando o conteúdo e colocando os moderadores aí que vão ajudar, os provocadores aí que vão ajudar a alimentar o debate, contando com o conteúdo e com as análises dos senhores aí, das associações que hoje em dia já compõem essa sociedade civil. O ano passado, quando estava aquele tiroteio sobre essas conferências nacionais, achando que era tomada de Bastilha, que era democracia direta, que era... Eu participei de uma delas aqui de inovação, onde você tinha CNI, tinha Sociedade Brasileira de Física, tinha Sindicato dos Instrumentadores, o pessoal de laboratório, você tinha ONGs, associações, universidades. Então, digamos, esse país que vai ter o primado da política agora, porque você não tem mais aquela história do cara no gabinete decidir o que é certo e o que é errado. Cada vez mais vai se exigir participação e discussão. E o setor de inovação, isso aí chega no momento que o setor de inovação, o tema inovação passa a ser central na vida do país e já se tem uma estrutura hoje ótima aí para poder difundir esses pontos. Só para completar, eu lembro nos anos 90 que se falava muito do jeitinho brasileiro de forma depreciativa, né? Daí quando você conversava com os cientistas brasileiros que foram lá para fora, você vê o diferencial, o que o jeitinho significava em termos de criatividade e inovação, quando focado, obviamente, no objetivo correto. Eu queria dedicar esse seminário aqui a uma pessoa que me ajudou a entender a importância da inovação, do cientista, que é meu companheiro de rodadas de choro, amigo de toda a vida, que é meu primo Oscar Nassif de Mesquita. Foi uma daquelas pessoas que nos anos 90, quando você escrevia sobre o que era ser o cientista, ele se comovia. E ele me dizia que a grande contribuição que ele teve na adolescência para ser um grande cientista, ele não se dizia grande cientista porque ele era muito modesto. Era o Instituto Universal Brasileiro, lá que permitia você fazer os seus equipamentos em laboratórios. E quando eu vejo os trabalhos que ele fazia quando nós começamos em São Paulo, agora o filho dele que está em Indiana, nos Estados Unidos, estudando o cérebro das moscas. Então eu falo, até brinco com ela, você vai ganhar um Ig Nobel ou um Nobel. Mas deu para ver todas as diferenças aí que ocorreram nesse período de amadurecimento do Brasil, de preparação do Brasil para ser um país mais justo, aí, mais desenvolvido. Então eu queria muito agradecer a presença dos senhores e agradecer também o apoio dos patrocinadores, que é essencial para a continuidade desse modelo, que foi a Petrobras, o Grupo Suzano e a Embraer.